Boa noite. Paz seja com vocês. Estamos aqui hoje para falar sobre a palavra do Senhor e eu gostaria de convidá-los a abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estamos aqui hoje para falar de Jesus, com a simplicidade do nosso coração. Então eu convido você a deixar tudo de lado e a se entregar nessa oração e pedir que realmente o Espírito Santo possa estar ministrando, porque não sejam somente palavras vazias, mas que possam expressar alguma coisa no coração. Então eu peço que aonde você estiver, curva a tua Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti. E nessa hora, Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito Santo ensina, possa estar ministrando sobre as nossas vidas, que palavras simples, mas que possa dar um entendimento, Senhor amado, não somente a mim, mas a todos que estão ouvindo. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas, nos dando o Teu entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que eu queria falar nessa noite é com respeito ao Natal, ao nascimento de Jesus. Só a palavra Natal significa natalidade, nascimento. Mas para que nós possamos entender por que é que nós nos alegramos tanto com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é importante que a gente possa fazer uma retrospectiva, a gente olhar para trás para poder entender para frente. Então, está escrito lá na palavra do Senhor, em Gênesis 1:1, diz assim: criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. O que nós entendemos aqui, que depois de um período, quem sabe, aonde Lúcifer se rebelou no céu, aonde o Senhor teve que o arremessar à terra, aonde a terça parte dos anjos deliberadamente resolveram seguir ele para essa terra. Então eu penso assim que Deus, ele começou um novo projeto. Até então nós entendemos que os anjos foram criados e da forma que eles foram criados, eles permaneceram. E os anjos então eram sempre os mesmos e não havia alteração. E agora Deus começa um novo projeto. Agora Deus começa algo novo que no céu eu acredito que foi algo assim surpreendente. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu peço que você, aonde você estiver, acompanha comigo. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Entendemos então que Deus criou o homem para ser eterno. Entendemos que quando Deus criou o homem, ele fez com um propósito de eternidade para com o homem. Ele então prepara o homem para que nessa terra ele possa vencer. Ele não deixou simplesmente o homem abandonado, mas ele deu para ele toda a condição física, Ele do homem fazer algo de diferente, que isso eu acho maravilhoso. Até então nem os anjos entendiam como um ser criado pode se reproduzir, mas Deus deu ao homem essa capacidade de reprodução. Deu ao homem então condição física, condição intelectual. Ele deu ao homem a capacidade de compreender o certo e o errado. Ele deu ao homem a condição, o entendimento de valores. Ele deu tudo que o homem precisava para vencer. E isso nós falamos as condições físicas e condições intelectuais, a sabedoria. Ele sabia, ele conhecia todos os animais, ele tinha todo tipo de conversa, ele entendia todas as coisas e ainda ele deu ao homem a capacidade espiritual. O homem então tinha uma capacidade de poder compreender tudo o que estava num
físico como num plano espiritual. Ele via Deus e ele conversava com Deus. Deus deu a ele a condição de se mover de uma forma que ele poderia dominar sobre tudo. E nós vemos então aqui que Deus dá a condição e faz a primeira aliança com o homem, dando a ele toda a condição. E de repente depois ele olha e vê e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então fez-lhe uma auxiliadora. E eu quero que você leia lá em Gênesis 2:17, aonde Deus fala, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Deus dotou o homem de toda a capacidade. Eu penso que para o primeiro projeto ele fez o melhor. Ele cuidou de todos os detalhes. E ele precisava então que esse homem, o qual ele criou do pó da terra, isso está lá no capítulo 2, versículo 7, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito então alma vivente. E quando nós entendemos que Deus soprou vida e o homem era corpo, alma e espírito, e Deus falou assim para ele, você pode fazer tudo, você tem domínio sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais, tudo você tem domínio, você pode comer o que você quiser, você tem a liberdade de ir e vir e fazer tudo o que você achar que é certo, porque você tem a capacidade de escolher entre o certo e o errado, porque você tem a capacidade de ir e vir e a liberdade. A única coisa que estabelecemos aqui, eu penso que essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Ele diz assim, de tudo você pode. Tinha até inclusive a árvore da vida dentro desse jardim maravilhoso. Mas Deus se referiu somente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E nós entendemos desde o princípio que o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus estabelece, Ele faz. E não tem meias palavras, porque Ele diz assim, eu velo em cumprir a minha palavra. E quando Ele disse ao homem, então, que do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, eu penso que o homem era corpo, alma e espírito, e era pleno naquilo que Deus tinha criado. Um homem que poderia compreender tanto o que era físico, como compreender o que era espiritual. Um homem que tinha o intelecto, tinha toda a sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Na sua primeira prova, ele falhou. E infelizmente, o homem, na sua primeira prova, ele falhou. E nós vemos então que a aliança foi quebrada. Nós vemos que todos os projetos que Deus tinha ali tinham sido quebrados. E nós vemos então a forma com que Deus alinhou essa situação. E nós entendemos então que quando ele fala lá em Gênesis 3:15, ele já vê uma forma de resgatar o que se havia perdido. É interessante de ver porque sempre, todas as vezes que nós erramos, Deus sempre está pronto e disposto a nos perdoar, a nos abraçar. E quando ele vai então no jardim, ele sabia que o homem tinha pecado, ele sabia que Adão tinha falhado na sua primeira prova, mas o que ele queria do homem era um reconhecimento que tinha errado. Mas desde antigamente e até nos nossos dias, infelizmente nós temos a mania de justificarmos as nossas falhas e os nossos erros e não assumirmos que realmente nós falhamos. É muito mais fácil dizer, eu fiz isso porque alguém fez aquilo. Eu só falei isso porque alguém me disse isso. Eu só fiquei irado porque alguém me ofendeu. Eu só bati porque eu também levei. O que Deus queria de Adão naquele momento, quando ele chega no Éden, quando ele chega na virada do dia e pergunta, Adão, onde você está? Ele tinha expectativa
que talvez o homem pudesse reconhecer que fez errado. Que talvez o homem pudesse reconhecer que ele não pode nada sem Deus. Que talvez ele pudesse assumir a sua culpa e fazer a coisa mais lógica aos nossos olhos que poderia ser feito. Reconhecer que tinha errado e pedir perdão. Mas desde sempre o homem tem essa tendência a justificar o erro. Desde sempre o homem tem a tendência a não assumir as suas responsabilidades. Eu abro um parênteses aqui e digo que você hoje é o resultado das tuas escolhas de ontem. Então, Deus o tempo todo, Ele está de braços abertos tentando se achegar ao homem. Mas o homem, sempre justificando os seus erros, não tem a possibilidade de se achegar a Deus. E aqui então nós vemos em Gênesis 3,15 que Deus lança uma profecia messiânica amaldiçoando a serpente, nosso antigo adversário, que da semente da mulher nasceria um, que pisaria na cabeça do diabo. E em Gênesis 3,21, Deus faz então, ele começa a alinhar as coisas e mostra ao homem agora que sem sacrifício ninguém mais veria a Deus. Sem derramamento de sangue não se veria mais a Deus. E ali então nós entendemos nas entrelinhas que Deus sacrifica alguns animais para tirar as suas peles, para vestir tanto Adão como Eva. E então eles são expulsos do Éden. E eu penso, olhando dentro da palavra, que estudando, a gente vê assim que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete. E ele viveu 930 anos. Eu acredito que todas as viradas do dia, quando Deus usa toda a sua criatividade e então o céu começa a ficar alaranjado e de repente ele começa a ficar lilás e ficar roxo e então tanto nasce o sol como se põe o sol. Que Adão, a cada dia que ele via toda essa beleza no céu, ele compreendia que ele tinha feito errado. E eu penso que a dor que ele sentia de nunca mais poder ter visto a Deus, ou ainda nunca mais andar com Deus, ou ainda nunca mais compartilhar os seus pensamentos, as suas teorias com Deus, foi a coisa mais triste que lhe aconteceu. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que saudade
voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência. No seu jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência. No seu jardim, no seu jardim. Nós vemos então lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou suas narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Então nós entendemos que o homem, o plano original de Deus para a salvação desse mundo havia perdido. Então Deus providenciou, através da primeira profecia messiânica que nós lemos em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça do diabo. Então, desde o princípio já se houve a promessa do Messias, do libertador, do que viria para resgatar o que se havia perdido. Porque então nós vemos aqui, até mesmo no livro de Isaías, no mesmo capítulo que a gente estava lendo, desde o comecinho, diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 1 fala: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo
a alegria e lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Entendemos então que com Adão e na sua primeira prova ele falhou. Deus preparou então todo um cenário, Deus preparou todo um tempo para que o seu filho viesse e resgatasse o que se havia perdido. E eu te convido, e eu acho lindo, porque não se pode cansar de ler a palavra de Deus, não se pode enjoar de ouvir tal versículo, mas quando nós ouvimos os versículos e quando nós entendemos o que Deus tem para nós, qualquer versículo que venhamos a ler, vem com vida para as nossas vidas. E diz assim então, em João capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no nome do unigênito, do Filho de Deus. E a condenação é esta: e os do que a luz, porque as suas obras. Quando começamos aqui a falar, quando entramos então na profecia de Isaías, que um menino nasceria e seria motivo de alegria, nós entendemos então que em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo largou tudo, largou a sua posição no céu e veio resgatar aquilo que se havia perdido, porque até então as pessoas sacrificavam e cobriam os seus pecados, mas a partir de Jesus tudo seria diferente, porque ele veio a esse mundo e se fez maldição por nós. Porque como está escrito lá em Gálatas 3,13, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus Cristo se tornou maldição. Ele veio então a este mundo. Por isso nós celebramos, por isso nós nos alegramos com o nascimento do Filho de Deus a este mundo. O Verbo se fez carne. Toda a ligação que tinha sido quebrada em Adão novamente é realinhada em Jesus. Tudo que separava o homem de Deus agora, com o sangue vertido na cruz, nos torna cada vez mais filhos de Deus e nos torna cada vez mais perto de Deus. Então, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E agora eu entendo então que o homem, ele vivia em trevas, mas quando ele aceita Jesus, o homem foi criado, corpo, alma e espírito. Quando ele quebrou, não passou da primeira prova, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o espírito que tinha dentro dele foi atrofiado. E ele então não tinha mais esta condição espiritual, e todos os homens que nasceram a partir disso trouxeram essa mesma semente do pecado, e não se tinha mais comunhão com Deus. Mas precisou que Deus, na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo exato, na hora que estava tudo alinhado, o cenário pronto e preparado, ele envia então Jesus. E Jesus então nasce, e é essa, porque quando ele veio com a promessa de alinhar novamente céu e terra, e ele veio então com essa promessa, e aquele espírito que estava atrofiado,
Quando aceitamos a Jesus na nossa vida, passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, e aquilo que estava atrofiado novamente renasce. E começamos então a andar com Deus. E começamos então, não tem mais o Santo dos Santos que nos separa, mas podemos invocar o nome do Senhor e o alcançar. Então, para nós, o Natal, o nascimento de Jesus é uma nova, com o começo da igreja, é um descobrimento de um mundo espiritual, é o se alinhar novamente com Deus. Por isso, comemoramos o nascimento de Jesus, porque Ele nos tirou da morte e nos deu a vida, e porque com Ele sempre temos a certeza da vitória. Tudo nessa vida vai passar, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. E Ele promete que se nós estivermos alinhados com Ele, se nós o aceitarmos na nossa vida como Senhor e Salvador, nós passamos da morte para a vida. E aquele projeto original de Deus que criou o homem eterno, essa eternidade nos é assegurada no céu. Porque caso contrário, nós temos céu e inferno. Eu escolho para onde eu quero ir, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, para nós, o nascimento de Jesus a esse mundo é motivo de alegria, é motivo de festa, é a certeza, é a celebração da vida. O Senhor Jesus veio a esse mundo para desfazer toda a obra do diabo. O Senhor Jesus veio a esse mundo, nasceu de uma mulher, nasceu, se fez carne, para desfazer toda a obra, tudo aquilo que era contra nós, toda a cédula que era contra nós. Ele nasceu, viveu, ensinou e na cruz do Calvário pagou todo o preço pela nossa salvação. Então temos que celebrar a vida, celebrar o aniversário daquele que nos amou antes de nós entendermos o que era amor. Ele nos deu a vida antes de nós entendermos o que era realmente viver. E para nós hoje, viver é Cristo, morrer é ganho. Por isso celebramos o Natal, celebramos o nascimento de Jesus. Não temos como afirmar qual é o dia exato. Celebramos o Natal no dia 25, mas o que conta para nós é que todos os dias da nossa vida nós celebramos o nascimento de Jesus, porque é desta forma que nós somos alcançados. Ele veio, nasceu, viveu e morreu por nós. E quando nós entendemos isso, nós só nos alegramos, celebramos a vida e celebramos o nome de Jesus. Com Jesus, sempre temos a certeza da vitória, e com Ele sempre temos motivos para comemorar a vida, celebrar a vida e celebrar sempre, sempre, sempre esse nascimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus. E porque Ele nos ama, é que nós estamos aqui. Deus abençoe.